Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. O meu nome é Yasmin Augusto e estou aqui para conversarmos a respeito da vida. Afinal de contas, ela é um processo, mas não precisa ser vivida sozinha. O episódio de hoje se chama Seja Forte e Corajoso. Imagine que você trabalha em uma grande empresa e que você acaba fazendo um trabalho muito bom, muito maravilhoso, acaba se dedicando de verdade, fazendo acontecer e fazendo o que é certo. E aí o que acontece? Você vai se destacando, né? E você se destaca de tal forma que você acaba virando o braço direito do dono da empresa, né? Do CEO, do líder da empresa. Então, a partir deste momento, as coisas que ele precisa fazer, ele também acaba dando assim uma grande responsabilidade para você, acaba, enfim, te envolvendo, né? E você fica feliz e segue em frente. Vamos lá, estou junto com meu chefe, ninguém nos derruba, né? Vamos para cima, vai dar tudo certo. Aí, ok. Vocês estão seguindo e estão fazendo bem o trabalho de vocês, até que um certo dia, infelizmente, o seu chefe morre. Aí eu te pergunto, e agora? Como será? Então você fala, esperar vir o próximo chefe, né? Esperar alguém assumir o posto de liderança. Claro que você sente saudades, você gostava de trabalhar muito com o seu chefe, mas chegou a hora agora de seguir com outro chefe, porque não tem como, né? Não tem outro jeito. Aí, ok. Você está então esperando ter este novo chefe para que você possa seguir adiante, né? Com ele, os trabalhos. E aí, você acaba recebendo a notícia de que você foi designado para ser o próximo chefe. Você agora que vai liderar a empresa. E a empresa é grande, tem muita gente, muita coisa para fazer, muita responsabilidade. E então, como você se sente? É claro que, né, bate uma felicidade, tipo, poxa, né, eu sou o próximo, mas essa felicidade, de repente, passa um pouquinho porque você percebe um pequeno detalhe. O seu chefe fazia coisas assim incríveis. Ele lançou uns produtos, tipo, nossa, da onde ele tirou essas ideias, como ele fez o que ele tinha que fazer. Ele fazia uma gestão muito boa, ele ergueu a empresa, ele fez acontecer. Ele fez coisas que você não sabe nem se você conseguiria fazer essas coisas, né? Então, ou talvez até metade delas. E aí você percebe, para e fala, nossa, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para levar a empresa para ser tão bom quanto ele, pelo menos chegar perto, né, do antigo chefe? E a pessoa que você pediria conselhos, a pessoa que você gostaria de perguntar, né, sobre o melhor caminho, era justamente o seu chefe que morreu. Então não tem como você pedir conselho para ele. Tem que ser você para tomar as decisões daqui para frente. E então, como que vai ser? Isso é um pouco assustador, né? É muita coisa, muita informação para assimilar, enfim, tem que ter muita coragem, muita sabedoria para seguir em frente. E você, às vezes, pode não se sentir tão seguro para isso, nunca teve um cargo assim, né, de um CEO ou algo assim. E talvez o que acabe acontecendo é que você trava. E aí você trava e agora não sabe mais o que fazer.
Só que assim, não tem como fugir. É você o próximo líder da empresa. Sabe, eu gosto de parar para pensar sobre a Bíblia, porque assim, ela realmente é um manual vivo, né? Ela é um guia vivo da vida. Porque se você parar para analisar, essa história existe na Bíblia. Sim, já reconheceu que história que é? Talvez você tenha matado a charada pelo título do episódio de hoje, né? Se você já leu a Bíblia ou já conhece, né, um pouquinho também, acompanha. E que legal, né? Se você já reconheceu, bacana. Se você não reconheceu, então eu vou te dizer com quem que teve um acontecimento bem parecido com esse. Pois bem, essa pessoa foi Josué. Moisés, bom, quem nunca ouviu falar de Moisés, né? Moisés foi um super grande líder do Antigo Testamento, né? Uma pessoa que tem uma história assim fantástica, que já nasceu tendo que lutar, né, pela vida. Claro, a mãe dele colocou ele no cestinho, né? Entregou para Deus e pediu bênçãos para a vida dele, né? Orou para que ele pudesse sobreviver, que alguém pudesse adotar ele, porque na época estavam matando todos os bebês, né? E ele sobreviveu, ele foi adotado pela filha do faraó, ele foi criado num palácio, né? Poxa vida, passou a ser, né, filha de uma princesa. Então, uma pessoa com muito conhecimento e tudo mais, e depois acaba virando um grande líder, a pessoa que se tornou a pessoa libertadora do povo do Egito, né? O povo que estava sendo escravizado ali, os israelitas, ele guiou para tirar eles do Egito. E ele fez isso, levou o pessoal, e aí teve a abertura do Mar Vermelho, e aí teve a questão de ter água no deserto, e teve a questão de cair pão do céu, né, que é o maná, e tudo isso. E aí você para pra pensar, né? Moisés fez tudo isso? Não. Na verdade, não foi especificamente Moisés que fez tudo isso, né? Ele foi guiado por Deus para passar por todas essas situações. Então, assim, Deus levou ele até o Egito. Deus permitiu que ele fosse criado por uma princesa. Deus permitiu que ele tirasse o povo que estava sendo escravizado do Egito. E Deus fez com que houvessem pragas, porque o faraó não queria libertar o povo. Deus também proveu para eles no deserto. Deus mandou o maná que caiu do céu, a fumaça, né, o fogo que guiava ali o povo para que eles pudessem ficar lá no deserto, vagar no deserto a caminho da terra prometida, né, a caminho de Canaã. Não foi o Moisés que fez isso, foi Deus que fez isso, e a ferramenta, né, o instrumento utilizado foi Moisés. Mas Moisés foi uma pessoa muito forte, né? Assim, uma pessoa que seguiu o que Deus mandou, uma pessoa muito obediente, uma pessoa que falou: não, Deus mandou, eu vou fazer, ponto final. Batia até um medo, às vezes uma insegurança, né? Por exemplo, quando Deus mandou ele falar com o povo e ele falou: mas eu não sou muito bom em falar assim, né, com o público. E, enfim, complicado. E aí Deus colocou o irmão dele, né, para ajudar ele. Então Arão ajudou ele, mas ele não estava sozinho, né? Tava ele e o irmão dele juntos nisso. E claro, fora todos os israelitas, a família dele, né, a irmã dele, Miriam, enfim, tudo isso. Mas Deus ordenou e Moisés obedeceu. Então Moisés foi uma pessoa assim, atenta ao que Deus queria, né? Uma pessoa que seguiu o que Deus queria, que fez
o que tinha que ser feito conforme a vontade de Deus. Aí imagina, uma pessoa que foi guiada por Deus para vários milagres, né? Para o cajado virar serpente, para sair água da pedra, né? Água da rocha, para abrir o mar vermelho, enfim, uma pessoa que foi guiada assim desta forma tão grandiosa por Deus, morrer e aí nisso ser transferido para Josué a responsabilidade de guiar o povo, porque Josué era ali o braço direito dele, né? E Deus mandou. Então Deus passou para ele a responsabilidade de ser o próximo líder que ia guiar todo o povo até a terra prometida, né? Que ia concluir o trabalho que Moisés estava fazendo muito bem, né? Mas chegou a hora dele, conforme a vontade de Deus, e agora outra pessoa precisava continuar guiando o povo. E Josué foi escolhido por Deus para seguir com essa difícil missão. Então, assim, vários israelitas, o povo era muito grande, eram muitas pessoas para guiar, né? E vindo do deserto e prestes a entrar numa terra, né, que tinha muitos inimigos, muitos desafios, muitas coisas para se passar. E aí, de repente, ele se vê como o próximo líder, sem ter mais ali o conselho de Moisés, sem ter mais uma orientação, né? Sem ter mais isso de pessoas, claro. Porque agora era ele e Deus, né? E os israelitas. E agora, como é que ia ser para ele? Imagina como ele se sentiu. Aí, como eu te falei, se fosse o exemplo da empresa, você ia ficar um pouco tenso. Tipo, nossa, como que eu vou segurar as pontas igual o antigo chefe? Agora, imagina o personagem Moisés que todo mundo fala até hoje e assim será por muitos e muitos anos, né? Um grande personagem da história. E assim, como fazer para seguir depois dele, né? Uma sensação de muita responsabilidade, né? Afinal de contas, era uma coisa muito grandiosa, né? Era uma ordem de Deus, um pedido de Deus. Então você tinha que fazer e tinha muitas pessoas sob a responsabilidade dele. Então, imagina a pressão que veio sobre o Josué. Aí você já imagina então que Josué falou, bom, não, vou fazer, tá tranquilo, vamos em paz, tranquilo, né? E pegou e foi, tudo certo. Não. Acho que você já percebeu que não seria tão simples assim, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ele ficou apavorado, ele ficou tenso. Como que a gente sabe? Pela forma como está mesmo descrito na Bíblia, né? E aí o grande recado de hoje, que é o recado também que eu tô aqui para passar para você, né? Uma mensagem de Deus, uma mensagem boa, maravilhosa para você refletir. Eu não sei sobre o que você está passando agora, eu não sei quais são os seus desafios. Pode ser uma questão de serviço, né? Como exemplo que a gente estava falando, pode ser uma questão familiar, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão, enfim, de algum vício, enfim, N questões. Essa é a mensagem que eu quero e vou passar para você de todo o meu coração. Quais foram as palavras de Deus para Josué? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Eu falei pausadamente para entrar na sua mente e no seu coração. E faço questão de reforçar. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. A terra adiante pode ter gigantes, né? Você pode ter coisas que você vai ter que enfrentar. Coisas que às vezes você fala, nossa, não sei como eu vou fazer. Josué também não sabia como que ele ia fazer. Ele também sentiu uma super tensão. E com certeza, qualquer um de nós sentiria também. E Deus não pegou e falou, vou deixar ele sozinho e ele dá um jeito. Não, Deus esteve com ele cada minuto, cada segundo. E ainda falou para ele, Josué, não tenha medo, seja forte, seja corajoso. Eu que mandei você cuidar do povo, você guiar o povo. Foi ordem minha. Então você acha que eu vou te deixar sozinho? Você acha que eu vou te largar sozinho nessa? Não vou. É basicamente o que Deus estava falando para ele, né? Traduzindo um pouquinho para nossa linguagem aqui. Ele nunca deixaria Josué sozinho. Não era vontade de Deus que Josué enfrentasse tudo sozinho. Entende? E também não é diferente com você. Deus não quer que você enfrenta tudo sozinho. Que você chegue à conclusão que, eu vou à luta, mas não sei se eu consigo. Não. Tira tudo isso da mente. Deus não tá pensando dessa forma, não. Ele tá sempre com você e você sabe disso. Você sente no seu coração. Então, assim, seja forte, seja corajoso, porque isso vai passar, entende? E você vai passar por tudo isso. E você vai ficar mais forte. E você vai conseguir fazer coisas maravilhosas pela sua vida e pela vida de outras pessoas também. E é essa a mensagem que a gente tem que passar para frente, que a gente também tem que incentivar outras pessoas. São muitas lutas, muitas coisas, muitos perrengues, né? Muitas situações do dia a dia. Mas a gente tem que ser forte, tem que ser corajoso, porque se a gente ficar paralisado, a gente não entra na Terra Prometida. Se Josué ficasse paralisado, eles não iam entrar na Terra Prometida. É isso que ia acontecer. Ou seja, não ia acontecer nada. E essa não é só uma ordem, ela também é uma promessa. Se você for forte, se você for uma pessoa corajosa, você vai entrar na Terra Prometida. Você vai conseguir. Então, o que você precisa fazer é confiar em Deus, é ouvir a orientação de Deus. Não ficar se perturbando com o que falam as outras pessoas ao seu redor, não ficar se perturbando com o que te assusta, né? Enfim, mas acontece, eu sei, é inevitável. Eu também tenho as minhas questões, também tenho dificuldades. Então, assim, nem sempre é tudo muito simples de lidar. Sei bem, de coração, acredite, sei mesmo. Só que a gente pode ter o tempo da gente ficar no deserto, a gente pode ter o tempo da gente ficar caído, mas uma hora Deus levanta a gente. E Ele levanta a gente, automaticamente Ele também dá a ordem e a promessa de ser forte e ser corajoso. Porque agora que você levantou, agora que você está disposto a seguir em frente e que você precisa seguir em frente, porque que nem Josué precisava seguir em frente, né? Ele não podia ficar lá agora parado, não era uma opção. Ou vai ou vai. Ele, então, levantou e foi. E esse é o mesmo ponto para você. Deus te levantou,
Agora, ou vai ou vai. Então, vai para a terra prometida. Seja forte, seja corajoso. Vai para a sua terra prometida. Esse é o recado que eu tenho para te passar para hoje. É um recado de encorajamento. É um recado de alegria, de contentamento. Chegou um novo tempo. Chegou um novo tempo para a sua vida. E agora você precisa ter essa força e ter essa coragem. E ela vem de Deus para você. Então confia nele, não desiste e vai para cima. E só para constar, Josué também teve uma história incrível. E ele conseguiu cumprir com o que ele tinha que fazer. Ele guiou o povo até a terra prometida e ainda dividiu as terras bonitinho entre as tribos de Israel. Ele estava lá nas conquistas, né? Várias conquistas, várias guerras que eles venceram, inclusive uma super famosa, não sei se você já ouviu falar, de Jericó. Então caíram as muralhas de Jericó, porque ele seguiu especificamente o que Deus mandou fazer, né? Dar as voltas em torno ali da cidade, em torno da muralha. Então teve essa conquista, teve a conquista de passar pelo Rio Jordão. Enfim, ele conseguiu superar tudo e levar o povo, que às vezes era meio reclamão, que às vezes era meio complicado, mas ele conseguiu levar o povo, chegou na terra prometida, cumpriu com o que Deus mandou ele fazer. Ou seja, ele foi capaz. E eu sei que você também é capaz. Tá legal? Se você ainda não tinha pensado nisso, reforça isso no seu coração e na sua mente. Você é capaz. Escreve num papel se for necessário e leia em voz alta para você mesmo. Olha no espelho e repete para você. Quando você acordar, diga: você é capaz, porque você não anda sozinho, você anda junto com Deus. Então sim, você é muito mais do que capaz. Pode confiar. Gostou do episódio de hoje? Gostou da mensagem? Então curte, dá um like, porque aí esse conteúdo vai aparecer para mais pessoas também. Tem bastante pessoa que precisa ouvir essas mensagens. E acho que não custa nada fazer o bem ao próximo, não é mesmo? Então curte, comenta se você quiser comentar, compartilha se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem. E siga a gente para que o nosso trabalho possa crescer. Faça parte do crescimento também da nossa página, né? Faça parte da nossa página A Vida é um Processo. Ficarei muito feliz de ter você e de ter também as pessoas que estão nos seguindo, que estão chegando aqui junto com a gente. Ajuda o nosso trabalho a crescer também. E que Deus te abençoe sempre, tá bom? A gente se vê no próximo episódio e, como você já sabe, gostaria de mandar um beijo direto e reto para o seu coração.